Imagina uma briga num supermercado e de repente os caras sacam as armas e começam a atirar. Aconteceu um caso assim na Rússia em 2013. Quando a polícia chegou e foi perguntar o motivo, descobriu que os dois sujeitos tinham brigado por não concordarem sobre qual era o entendimento correto da teoria de Kant. Mais de 2 séculos depois da morte dele, ainda tem gente literalmente se matando por causa do que ele escreveu. As discussões sobre kantismo têm sido parte central da filosofia desde o século XIX. Em qualquer congresso de filosofia que você vá, boa parte dos trabalhos vai ser sobre Kant. Em qualquer turma de mestrado, mundo afora, vai ter um kantiano sentadinho lá. E não é à toa. Tem muita gente boa que acha que Kant é o maior filósofo que o Ocidente produziu desde a Grécia Antiga. Os livros dele formam um sistema super importante para discutir basicamente qualquer assunto. 3 dos livros principais dele começam com a palavra crítica. Crítica à razão pura, crítica à razão prática, crítica do juízo. E isso diz muito sobre o projeto dele. A ideia de Kant que tudo precisava passar por uma avaliação crítica. Nem Deus podia escapar dessa. Como iluminista, ele achava que não fazia sentido acreditar em algo sem testar aquilo com o uso da filosofia. O Kant ficou famoso no imaginário universal por algumas coisas. Uma delas era por ser um sujeito muito certinho, regrado. A lenda é que os vizinhos acertavam o relógio quando ele saía para caminhar. Outra fama era de ele escrever difícil. Brincam que só Kant e Deus entendem toda a crítica da razão pura, mas que a certa altura Deus ficou confuso e desistiu. Mas ele tinha muita coisa para falar. Um dos pontos mais importantes era que a gente precisava baixar a bola. A razão humana é maravilhosa, mas jamais vai ser capaz de conhecer tudo, nem de saber como as coisas realmente são. O acesso à coisa em si estava acima dos nossos sentidos, da nossa inteligência. Isso era uma resposta para uma das grandes 3 questões da filosofia, segundo Kant. Ele dizia que a primeira tarefa de um filósofo era responder: o que posso conhecer? A segunda pergunta era: o que devo fazer? E aqui a resposta de Kant é super importante. Ele criou 3 jeitos de você pensar se uma ação era moralmente defensável. Uma das fórmulas era: tente pensar o que aconteceria se todo mundo agisse exatamente assim. Um exemplo básico: você pode furar o sinal? Bom, pense o que seria do mundo se todo mundo agisse assim. Ser kantiano não é fácil. Ele dizia que você nunca, jamais pode mentir. Até tem uma objeção famosa: e se um assassino bater a porta e perguntar se você está escondendo em casa a pessoa que ele quer matar? Nem assim, dizia o Kant, a mentira é justificável. Claro, ele dizia que entendia que as pessoas precisavam agir diferente em casos como esse, porque não era doido, afinal de contas. Mas mesmo assim achava moralmente errado. Lembra que a gente falou que a filosofia tinha de responder 3 perguntas e a terceira é: o que é lícito esperar? Ou seja, faz sentido esperar a vida após a morte, por exemplo, ou o paraíso? Porque afinal eu devo agir moralmente se não posso esperar nada? O Kant respondia dizendo que existia o sumo bem, que se você se comportasse moralmente, ia ter acesso a um tipo de felicidade. Ok, era uma felicidade bem kantiana, daquelas que a gente sente quando sai para caminhar todo dia na mesma hora, ou quando lê um livro bacana de filosofia. Mas mesmo assim, felicidade. Mas a promessa mais bacana dele está num texto chamado Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? O Kant estava no meio do iluminismo e dizia que pela primeira vez estavam surgindo na Europa governantes capazes de dizer que súditos tinham liberdade para pensar o que quisessem. Obedeçam, mas pensem livremente, diria Frederico II da Prússia, monarca que governava a região onde Kant morou.
a crítica a tudo e esse ambiente de livre pensamento levariam a humanidade da infância para a vida adulta. E seríamos um dia capazes de nos governar com muito mais sabedoria, tanto politicamente quanto nas nossas vidas individuais. Um belo projeto, mas que, infelizmente, ainda não se realizou na sua totalidade. Esse vídeo é uma produção do Jornal Plural, em homenagem aos 50 anos do Instituto Goethe em Curitiba.